Fica meio difícil, é um lugar calmo, sossegado. Eu, pelo menos, gosto de morar aqui. Tá, tem emprego. Muito bom para negócio, Cubatão ótimo. Moro há 30 anos aqui. Para mim, um pedacinho do céu em Cubatão. Morar nessa cidade? Bom, é esse tédio que você vê, né? Eu gosto muito de morar aqui. Daqui eu não quero sair mesmo, pra canto nenhum. É como se fosse uma cidade normal, não tem nada a ver. O povo fala que é poluída, mas não tem nada a ver. Uma cidade normal. Tem muito, é ruim pra caramba pra respirar. Quando sai daqui, vai mais pra Santos, quando pegou pra ir pra Santos, o ar é diferente que aqui. Bem diferente. A poluição já foi muito, agora melhorou uns pouco, bastante. Depois da CETESB agiu um pouco. Aqui antigamente era tudo seco, agora tá bem verde. Anos 50. Uma cidade no pé da Serra do Mar oferece vantagens irrecusáveis para a indústria de base em implantação no país. Acesso fácil, abundância de insumos, localização estratégica entre o maior porto e o maior centro industrial do Brasil. Aterrar o mangue e plantar uma fábrica em Cubatão parecia um grande negócio. Nos anos 60, a cidade já era um dos centros econômicos mais importantes do país. O petróleo, o aço, os insumos para a agricultura eram saudados como signos do progresso. E Cubatão era exibida como o retrato de um Brasil novo, que marchava rapidamente rumo ao destino de grande potência mundial. O velho cruzeiro, símbolo de fé dos bandeirantes, é o marco da passagem de Anchieta e do nosso desenvolvimento. A antiga rua, cheia de casebres, onde se hospedavam os tropeiros, é agora uma cidade. Avenidas, ruas cheias de vida e progresso. Edifícios em pouco tempo, o que era vendido como sonho revelou-se pesadelo. Nunca, num único lugar, foi permitida a concentração de tantas indústrias de alto impacto sobre o meio ambiente. E o preço do modelo de desenvolvimento a qualquer custo revelou-se alto. O ar irrespirável, os rios mortos, a floresta devastada lançaram sobre Cubatão o estigma de região mais poluída do mundo. Um lugar em que a vida dissolvia-se em fumaça e fogo. Parece que isso aqui é um pesadelo, não é real não, entendeu? Mas é real, a gente tem que chamar isso de acidente, já a expressão correta não é acidente não. Não, isso aqui é reflexo de descaso, da despreocupação, entendeu? De todo um quadro que a gente vive no país, em que a população, principalmente a população trabalhadora, ela não tem sequer direito a viver em condições dignas de vida. Em 1984, no rastro da destruição da Vila Socó, o governo de São Paulo lançou o Programa de Controle da Poluição Ambiental de Cubatão. A meta era reduzir a poluição em mais de 80% num prazo de 5 anos. A CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, uma instituição do governo de São Paulo, identificou 320 fontes poluidoras nas fábricas de Cubatão. Destas, 230 eram responsáveis pela péssima qualidade do ar na região industrial da cidade. A emissão diária de material particulado e gases tóxicos ocorria em quantidades muito superiores às toleradas pelo organismo humano. O material particulado, os principais poluentes atmosféricos, então tem o material particulado, tem o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, a ozona, hidrocarbonetos, o monóxido de carbono, todos esses poluentes, eles levam a problemas de saúde, notadamente as doenças respiratórias, irritação de mucosa, conjuntivites, né? Bronquites, crises de asma brônquica e também podendo levar secundariamente às infecções. Outra doença que também pode ser causada por esses poluentes são
os cânceres de pulmão. Para enfrentar esse problema, a CETESB abriu 3 frentes de trabalho. A primeira é o monitoramento permanente da qualidade do ar. As estações medidoras estão ligadas à central telemétrica instalada em São Paulo. Aqui, as informações são processadas de maneira a permitir uma avaliação rápida da qualidade do ar e dos tipos de poluentes em suspensão. Este acompanhamento permite a intervenção imediata em episódios críticos de poluição do ar. A segunda frente de trabalho. Quando a concentração de poluentes ultrapassa o nível de 625 microgramas por metro cúbico, a Secretaria do Meio Ambiente declara estado de alerta. E as unidades produtivas responsáveis pela má qualidade do ar são paralisadas. Se o índice de poluição chega a 875 microgramas por metro cúbico, é declarado estado de emergência. As medidas são drásticas: paralisação de toda a atividade industrial e retirada de pessoas da região atingida. A terceira frente de atuação é a mais complexa: reduzir a poluição. Com base no levantamento das fontes de emissão, a CETESB exigiu de cada indústria projetos de controle que utilizassem a melhor tecnologia disponível no mercado. Em alguns casos, a solução foi instalar filtros especiais. Em outras indústrias, foi preciso modificar processos de produção. O que foi feito uma mudança de processo. Se produzia ácido sulfúrico antigamente utilizando uma única torre de absorção. Então essa mudança de processo foi implantada uma segunda torre de absorção intermediária, que com isso a gente aumentou a capacidade de produção e ao mesmo tempo diminuiu a emissão de dióxido de enxofre. A adoção de novas tecnologias e processos mais limpos de produção exigiu das indústrias um investimento de mais de 400 milhões de dólares. Uma parte dos recursos foi obtida pelo governo do estado junto ao Banco Mundial e repassada às empresas através do PROCOP, Programa de Controle da Poluição, administrado pela CETESB. A própria CETESB teve que investir em pesquisa, formação de pessoal e desenvolvimento tecnológico. Com equipamentos adequados e técnicos de alto nível, foi possível fiscalizar com rigor o controle de cada fonte de poluição industrial. 5 anos depois da implantação do programa, a qualidade do ar em Cubatão melhorou sensivelmente. A qualidade do ar não foi o único problema enfrentado pelo programa de controle. Desde 1977, a CETESB monitora as águas da bacia do Rio Cubatão. As amostras são colhidas em 5 pontos diferentes e submetidas a uma série de exames de laboratório. Aqui eu estou fazendo DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Esse parâmetro serve para determinar a quantidade de oxigênio que existe no sistema. No caso, estou fazendo análise de um efluente industrial. Através dessa análise, eu vou saber a quantidade de oxigênio que existe na água para saber se pode haver vida ou não. Em julho de 84, os índices obtidos eram alarmantes. As indústrias lançavam diariamente nos rios toneladas de resíduos sólidos, metais, fenóis, fluoretos e outros produtos tóxicos. A CETESB identificou 44 fontes industriais de emissão de poluentes e as empresas foram intimadas a apresentar projetos de tratamento dos resíduos despejados nos rios, como os sistemas de filtragem e lagoas de decantação. Em alguns casos, foi necessária a utilização de métodos biológicos. Nesta lagoa, por exemplo, o óleo em suspensão na água é consumido por bactérias. No fim da primeira fase do programa de controle, as metas foram atingidas. Resta ainda um problema: a poluição por despejos domésticos. A estação de tratamento de esgotos e a rede de coleta da cidade ainda estão sendo implantadas. Mesmo assim, os rios estão renascendo
Os peixes estão de volta. E a cidade começa a sonhar com uma nova identidade. Mas não é fácil romper com o passado. Durante muito tempo, as indústrias trataram os resíduos sólidos de maneira inadequada e chegaram a provocar situações de alto risco ambiental. Um exemplo é este aterro clandestino de hexaclorobenzeno, a poucos metros do rio Perequê, dentro de um parque ecológico da prefeitura. O produto, semelhante ao pó da China, é muito tóxico e pode provocar doenças graves como câncer de fígado e pele. O aterro foi descoberto por acaso e o parque teve que ser interditado. Em julho de 84, a CETESB identificou 46 fontes geradoras de resíduos sólidos, classificados em inertes, perigosos e domésticos. E exigiu das indústrias, centros de saúde e da própria prefeitura a adoção de procedimentos adequados, como aterros sanitários, métodos de reciclagem, tratamento biológico, encapsulamento e incineração. 5 anos depois, são estes os resultados. O motivo desse não cumprimento do programa em 50% é em função do item de resíduos industriais da COSIPA que não foi cumprido até o final do programa. Os resíduos tóxicos são apenas parte de um problema bem maior. As indústrias de Cubatão transportam e estocam grande quantidade de produtos químicos, alguns muito perigosos. A CETESB fiscaliza rigorosamente as empresas para que elas adotem métodos adequados, mas isso não basta. Durante décadas, a vegetação da Serra do Mar foi duramente atacada pelos poluentes em suspensão no ar, e o resultado se voltou contra a própria cidade. Com a destruição da mata, o risco de deslizamentos de terra é grande, principalmente na época das chuvas. Quando eu vi esse barranco cair, eu pensava que vinha tudo, eu fiquei nervosa, peguei e saí com meus filhos na chuva e tudo. Quando chove dá medo da casa cair, eu tenho medo. Tem muitas casas lá em cima, eu tenho medo de cair em cima de mim. Não, a gente só tem medo dos castigos de Deus, né? Fora dos castigos de Deus, só não tem medo de nada, não. Aí vem aqui assim de estar dormindo, quando acordar todo mundo morto, né? As indústrias próximas à serra representam um perigo ainda maior. Os depósitos de produtos químicos podem ser atingidos pelos deslizamentos e o risco de desastres ambientais é grande. À tarde, a Ultrafértil disse que o rompimento do tubo foi provocado pelo deslocamento de terra ocorrido nas últimas chuvas e que no total vazaram 15 toneladas de amônia. Não existe responsabilidade, tá certo? É um acidente que houve. Houve o acidente porque o terreno se movimentou e nenhuma tubulação é dimensionada para suportar esforços acima de um certo limite. Para proteger a cidade, foram adotadas várias medidas imediatas, como obras de contenção nos trechos mais perigosos da serra. Mas só há uma maneira de afastar o risco: a recomposição da floresta. Com a melhoria da qualidade do ar, a CETESB pôde deflagrar um projeto ousado: o replantio da Serra do Mar. Numa primeira fase, especialistas do Instituto Botânico e do Instituto Florestal identificaram as espécies nativas mais adequadas para o projeto e colheram mudas e sementes para preparar o replantio. Os maiores problemas eram a extensão da área a ser coberta, mais de 60 quilômetros quadrados, e a dificuldade de acesso à região desmatada. A solução veio num lance de criatividade. Esta máquina, o peletizador de sementes, foi desenvolvida por técnicos da CETESB. Nela, as sementes são misturadas a uma substância gelatinosa. O resultado são essas pequenas bolinhas, os pellets, com 4 ou 5 sementes cada. Desse trabalho, que teve o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, surgiu uma experiência inédita em todo o mundo: o lançamento de sementes por helicópteros. Um ano depois, o que se vê é o sucesso da operação.
Os manacás na serra, as águas do rio Cubatão, o ar mais limpo. Mais do que as estatísticas, estas são as evidências de que a CETESB fez cumprir nos últimos 5 anos as metas estabelecidas para a primeira etapa do Programa de Controle Ambiental. Qual é o futuro de Cubatão? A cidade, que já foi exibida como signo do progresso e retrato da barbárie, segue buscando sua face. A poluição foi reduzida a níveis mais aceitáveis, só que ainda há muito a ser feito, como o controle de fontes secundárias já identificadas, a manutenção de critérios rigorosos para o licenciamento de novas indústrias e o enfrentamento do problema das poeiras fugitivas, responsável pelo índice ainda alto de material particulado no ar. Ninguém espera plantar aqui um paraíso ecológico, mas o planejamento eficiente, a competência técnica e a mobilização da comunidade podem produzir uma boa notícia. Desenvolvimento econômico e qualidade de vida não são incompatíveis.